eu quero falar um pouco sobre um movimento que Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus está à procura de uma igreja composta por homens e mulheres autênticos. É sobre isso que eu quero hoje discorrer com você. O mover de Deus, a cultura da autenticidade. Abra sua Bíblia em Êxodo, no Velho Testamento. Êxodo capítulo de número 7. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para algumas verdades que vão cair como uma bomba no seu coração. Quando Davi, vá procurando aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 7, já eu falo o verso que nós vamos ler. Quando Davi assumiu o reinado depois de Saul, as tribos vieram a Davi dizendo: olha, nós queremos nos submeter a você. E da tribo de Issacar, isso está registrado em 1 Crônicas 12, diz que os filhos desta tribo vieram todos a Davi, pois eles eram entendidos em ciência e conhecimento dos tempos. E eu presumo que a igreja dos nossos dias precisa entender melhor os tempos atuais. Não dá para ser igreja como éramos há 30, 40, 50 anos atrás. Guarde isso no seu coração. Por isso há um mover de Deus ao redor do mundo. Por exemplo, pastor Todd White, um pastor negro Rastafari, que tem andado e percorrido o mundo, curando pessoas das quais ele encontra passando na calçada, não é num auditório. Pastor Randy Clark, que vem com um mover de cura por onde passa. Pastor Dave Robertson. Estou citando alguns nomes para você entender o mover de Deus nos nossos dias e nesses tempos. Porque Deus não está preso a nenhuma estrutura humana. Deus está liberando uma unção, um mover do seu espírito para que coisas como esta, embora este seja um reality show, coisas que surpreendem, que não se explicam, mas que Deus está interessado em fazer com pessoas que queiram viver autenticamente como filhos de Deus. Coloque os seus olhos no verso de número 7, em Êxodo 7, capítulo de número 15. Êxodo 7, 15. Vamos ler o 14 para você entender o contexto. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ou seja, endurecido, e ele não quer deixar o povo ir. Verso 15 ele diz: vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Verso 16: diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Qual foi a ordem de Deus a Moisés? Vai encontrar-se com Faraó. Aquela vara que você tem nas suas mãos,
Ao lançá-la, ela se transformará em uma serpente. E você dirá a Faraó: eu vim aqui para libertar o povo hebreu. Eu vim aqui para dizer que você não tem mais o domínio do povo hebreu. Eu venho aqui nesta noite para dizer a você, meu irmão, que está aqui, que Deus quer se manifestar de forma muito clara, específica, a cada um de nós. Porém, o diabo, o nosso inimigo mortal, tenta imitar Deus. Veja comigo agora os versos 11 e 12 do mesmo capítulo. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e os feiticeiros. Quem que ele chamou? E também os magos do Egito. E fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles, verso 12, jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Leia em voz alta o restante do verso 12. Mas a vara de Arão fez o que com as serpentes? Engoliu, matou. Porque Deus não trabalha na mentira. Quem trabalha na mentira é o diabo. E Deus está levantando nestes dias uma igreja autêntica, composta por homens e mulheres autênticos. Vivemos um período, meus irmãos, que Deus só vai olhar para mim e para você se andarmos com autenticidade. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isto. Quando Deus se move em uma cultura, tem coisas que não se explicam. E eu creio que os tempos que nós estamos vivendo são esses que a Escritura está relatando como nos dias de Moisés, onde o diabo sempre levantará imitadores, enganadores, para induzir o povo de Deus. Mas há uma ressalva: Deus sempre vai olhar para aqueles que andam na verdade, sempre vai olhar para aqueles que pautam a sua vida por serem autênticos. E nós vamos conferir hoje algumas verdades. Eu quero que você entenda algo que eu estou falando. Deus se move no sobrenatural, sim. Mas o diabo quer duplicar. Ele quer imitar, ele quer reproduzir algo que não foi ele quem criou. Somente Deus é criador. O diabo não é criador. O diabo, ele é imitador. Ele não tem este poder. Portanto, quando você pauta a sua vida pela verdade, esteja certo de uma coisa: o Senhor está olhando para você e o Senhor está se agradando de você. Nesses dias eu tenho ficado assustado com o número de cristãos que estão reproduzindo mentiras. Como hoje foi dito pela Nádia, eu tenho procurado ler e entender melhor João 8,32. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que o diabo tem feito nestes dias e nesta geração? Ele pega uma mentira, coloca na sua mente, no seu coração, e você acaba sendo induzido, achando que aquela mentira é uma verdade, e você declara aquilo como sendo verdade. E eu estou nesta noite aqui para dizer a você: não aceite a mentira na sua vida. Não aceite a mentira na sua vida. Deus não é um Deus mentiroso. Quem é mentiroso é o diabo. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Deus não é um Deus mentiroso. Não é um Deus. Por que esta cobra
serpente de Arão engoliu e comeu as outras duas serpentes dos magos, porque as outras eram falsas. Só de Deus é verdadeira. Só a mensagem do Evangelho produz verdade. Só o Evangelho genuíno transforma o ser humano. Nos tempos de Jesus, não precisa abrir. Se a Mônica quiser colocar apenas o slide para você ficar. Este eu já passei. Pode ir adiante. Aí. Em Lucas capítulo 2, você vai encontrar a seguinte declaração. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora veja o que é que o diabo faz com a mentira. Mateus capítulo 2. Está no slide aí, Mônica, esse texto? Tá, olha lá. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Olha, preste atenção em algo que eu vou dizer. Ambas as coisas aconteceram simultaneamente. O nascimento de Jesus e o genocídio. Você percebe como o diabo trabalha na mente das pessoas? Herodes, quando tomou conhecimento de que o Salvador havia nascido, ele não apenas se irritou, mas ele quis exterminar da raça humana este Salvador. E houve o maior genocídio já experimentado no povo de Deus. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que Deus não está preocupado com muitas coisas que nós fazemos. Deus está preocupado em saber se aquilo que fazemos é pautado pela verdade. Se a sua vida, ela é pautada pela verdade. Como é que a gente descobre essa cultura da autenticidade? Primeiro, a autenticidade tem a ver com o mover de Deus. Você pode dizer isso em voz alta? E o diabo tenta plantar uma mentira chamada religiosidade. As pessoas se tornam religiosas. É o mesmo exemplo das serpentes lá no deserto, lá no Egito. É o mesmo exemplo. O mover de Deus está intrinsecamente ligado com ser autêntico. Ser autêntico significa sou verdadeiro. Choro quando devo chorar, me alegro quando tenho que me alegrar, me entristeço quando algo abate o meu espírito, a minha alma. E Deus se agrada dessas questões. Deus olha para a sua igreja com estes olhos autênticos e verdadeiros, quando Ele encontra em nós pessoas assim. Mas o diabo tenta duplicar uma mentira. Ele faz com que as pessoas se transformem em religiosos. Não mudam de reino, mudam de religião. E Jesus não veio implantar nenhuma religião. Jesus veio implantar o reino de Deus, pautado na verdade. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e o que mais?
E o que mais? E a vida. Prestem muita atenção no que hoje o Espírito está trazendo a nós aqui para tomarmos a ceia. Deus se move de dentro para fora. Onde acontece a mudança, não é no estereótipo. Não é por você usar um terno e gravata. Não é por você carregar uma Bíblia. A mudança é de dentro para fora. É do coração. Porque foi Jesus quem disse, é do coração que procedem os desígnios e as saídas da vida. O diabo quer que as pessoas vivam de aparência. O diabo quer que as pessoas vivam de aparência. Ele fará de tudo para você e eu vivermos de aparência. Havia um mover de autenticidade na igreja de Atos, mesmo antes do primeiro sermão do apóstolo Pedro. Os religiosos daqueles dias estavam perseguindo a igreja. Ouça isto. Os discípulos ainda não estavam atuando. Jesus havia dito, olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, para que vocês recebam o revestimento do poder do alto. E depois vocês saiam pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os endemoniados. Mas havia um mover. Tanto é que Saulo, que se transformou em apóstolo Paulo, era um perseguidor de quem? Da igreja. Paulo precisou ser transformado em apóstolo Paulo. Não só mudado o seu nome, como mudou-se a sua natureza, o seu coração. E Paulo foi responsável pelos 13 livros do Novo Testamento que eu e você temos à disposição. Isto é vida autêntica, porque Paulo, antes de ser um cristão verdadeiro, ele era um perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos. Ele odiava a igreja. Mas quando ele foi alcançado, ele se transformou num homem apaixonado pela igreja, apaixonado por Jesus, apaixonado por pessoas. Esta é a cultura que Deus está implantando ao redor do mundo. Eu tenho ouvido, eu tenho estado um pouco mais próximo de algumas pessoas que têm trazido informações fidedignas de que a igreja vai sofrer um movimento e nós ocidentais vamos ser provas cabais desta realidade. A igreja vai mudar, meus irmãos. A igreja vai mudar. A igreja vai ter uma outra influência. Quando eu me refiro à igreja, não me refiro a prédio, me refiro a pessoas. A igreja somos eu e você. A igreja que vai fazer a diferença. Como nós temos dito aqui, a igreja que sonhamos aqui na Zona Norte, uma igreja relevante, será produzida por homens e mulheres que vivam sua vida baseada na autenticidade. Não vai dar para você imitar ou fazer fake. Não dá. Não dá. Você sabe qual é as duas hashtags que mais se usa no mundo inteiro? E está aqui na próxima tela para você. Uma delas é essa: sem filtros. Se você for no Instagram e colocar esta hashtag sem filtros, você vai ver o número das visualizações e likes que esta hashtag tem. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu não quero Photoshop.
Eu estou cansado. As pessoas estão dizendo: eu estou cansado de você postar algo que não é verdadeiro. Você sabe por que o presidente Donald Trump foi eleito numa nação superpoderosa? Que as pessoas começaram a olhar para aquele homem dizendo assim: esse cara, ele é verdadeiro. Tira a questão política. O norte-americano disse: eu estou cansado de gente que é maquiada. Eu estou querendo uma pessoa autêntica para governar essa nação. Talvez tenha sido essa a resposta do povo brasileiro ao eleger o nosso presidente. Sem dizer aqui se você gosta ou desgosta. E eu também. Porque é assim que as pessoas estão olhando. As pessoas estão dizendo: eu não quero mais maquiagem. Eu não quero mais Photoshop. Sem filtros. E a outra, segunda hashtag mais postada no mundo, hein? Estou falando no mundo. É essa: eu também. As pessoas estão dizendo: eu também. Eu também. Eu não quero usar filtros nas minhas redes sociais. Você já notou? Facebook, Instagram. As pessoas só postam conquistas, vitórias, grandes feitos. Dificilmente você vê uma postagem de alguém dizendo: olha, eu sofri, eu enfrentei uma grande dificuldade. Normalmente não é. Normalmente é só coisas boas. E coisas que, muitas vezes, quando a gente olha, você fica até se comparando, dizendo: ele deve ser, ou ela, assim, muito especial para o nosso Pai. Porque eu não consigo viver e experimentar essa vida. Então, meus irmãos, como é que começa este mover de autenticidade? Como é que isto começa na minha e na sua vida? Começa por duas palavrinhas baseadas em 1 João capítulo 1, verso 9. Segundo parágrafo diz a Escritura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? E fazer o que mais? Esse é o ponto. Para viver uma vida autêntica, precisa começar pela confissão. Confessar que você não é esse suprassumo que você acha que é. Confessar que você tem fraquezas. Confessar que você tem limitações. Confessar que você é dependente totalmente do Espírito Santo na sua vida. Quer viver autenticamente? Aqui está o padrão do reino. O padrão do reino é: confesse. Confesse que você não consegue viver uma vida adequada. Confesse que você não vive uma vida que agrade a Deus. Confesse. Agora, tem um detalhe que eu quero nesta noite elucidar para você. Depois de confessar, tem a segunda palavrinha, que muitas vezes nós temos muita dificuldade em praticar, que se chama arrependimento. Sabe o que tem havido agora no seio da igreja cristã brasileira e, por que não dizer, mundial? As pessoas estão viciadas em confissão. Confessa tudo. Confessa tudo.
Confessa que não conseguem, que não podem, que tem limitações, que tem dificuldades. Mas está faltando, meus irmãos, depois da confissão, o arrependimento. E isto só é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem não é para você falar em línguas, não é para você curar, não é para você profetizar. Tudo isso Ele tem disponível. Mas o Espírito Santo vem na minha e na sua vida para nos ajudar, depois da confissão, a nos arrependermos e mudarmos de atitude. Por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso, certo? Davi não adulterou? Adulterou. Mas por que Deus disse que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Primeiro, ele confessou ao profeta Natã. Segundo, ele se arrependeu. Ele diz nos Salmos: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos adoeceram e envelheceram. Ele mesmo disse: sonda-me, ó Deus, olha para dentro do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Salmo 139. É isso? 139. Davi, um homem segundo o coração de Deus, andou em autenticidade, reconheceu o pecado, confessou o pecado, se arrependeu, mudou de atitude e Deus se agradou de Davi. Abraão teve um filho fora do casamento, quis dar um jeito naquilo que Deus havia prometido. E Deus chamou Abraão de o pai da fé. Como isto acontece, irmãos? Isto acontece porque Abraão confessou, pediu perdão, arrependeu-se, mudou de atitude. Deus está nesses dias, guarde isto, Deus está nestes dias se movendo em todos os lugares no mundo aonde as pessoas estão deixando de ser super-homens e estão dizendo: sou fraco, sou limitado, preciso da graça de Jesus na minha vida e preciso da oração dos meus irmãos. Vou dar um exemplo bem claro para você entender o que significa confissão e arrependimento. Põe para mim no slide, Mônica, por favor. Confissão é: eu derrubei um balde de tinta em você. Eu não tinha intenção, mas eu derrubei um balde de tinta em você. Arrependimento é: em quem eu derrubei o balde de tinta? Eu vou limpar o que fiz? Para você não ficar apenas na confissão. Entendeu, Rafael? Eu confessei algo ao Rafael. Rafael me ouviu com amor, com esmero. Disse: eu vou orar por você, Valmir. Mas se eu não me arrepender,
fruto da oração, fruto da intervenção do Espírito Santo, essa confissão se tornará um vício. E eu vou fazer isso por muito e muito tempo. E Deus não está olhando para pessoas que só confessam. Deus está olhando para pessoas que confessam, se arrependem e digam: eu não consigo, preciso da intervenção de Deus na minha vida. Em segundo lugar, Mônica, o mover que está acontecendo ao redor do mundo está dizendo para as pessoas: não eleve tanto a sua barra, ou seja, não seja aquilo que você não é. Não seja. Quem faz esse trabalho é o diabo. Ele diz assim para você, marido: não comente suas fraquezas com seu cônjuge. Ele diz para você, esposa: não fale das suas fraquezas para o seu marido. Pais, não digam aos seus filhos que vocês não estão conseguindo educá-los no caminho e no temor do Senhor. Mantenham-se como super-homens, como aqueles que conseguem, como aqueles que dizem: está tudo bem. O diabo está elevando a barra a ponto de muitos deixarem a igreja dizendo: eu não consigo viver essa vida cristã. Alguém disse assim para mim uma ocasião, eu me arrependi de ter dado um exemplo meu pessoal. Eu preciso evitar isso, porque muitas vezes o diabo pega um exemplo que eu dou com a mais pura e sinceridade do meu coração e coloca na mente de algumas pessoas: está vendo? Você nunca vai conseguir ser como ele. E afasta as pessoas da igreja do reino. Quando eu disse, certa ocasião, que eu nunca havia dado um cheque sem fundo, o diabo pegou aquela minha fala e elevou essa barra para muitas pessoas. E muitas pessoas guardaram isso no coração. Está vendo? Como é que você quer chegar próximo ao seu pastor? Como é que você quer viver esse nível? Você já deu tanto cheque sem fundo. E eu nunca mais disse isso. Porque esse é o trabalho do diabo. O trabalho dos filhos de Deus é dizer: olha, eu não posso, eu não consigo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, e eu preciso dos irmãos. Isso chama-se igreja. É isso que você quer viver? Igreja? Igreja é assim. Igreja, as pessoas têm problemas. Quantos aqui têm problemas? Quantos aqui têm lutas? Você compartilha seus problemas e as suas lutas? Ou você é daqueles que só comentam com Deus? Se você tem feito isso, eu lamento. Você poderia ser mais humano e menos anjo. E às vezes alguns são anjos. Até temos aqui Vanderlei dos anjos. Temos Flávio dos anjos. Temos Adriana dos anjos. Mas não é esses anjos que eu estou falando. Anjos mesmo, que têm asas, de tão celestiais que são. Precisamos ser mais humanos. Precisamos dizer: eu estou com um problema. E eu preciso da graça de Jesus na minha vida. E eu preciso da cobertura, do amor, da paciência dos meus irmãos. Eu estou entendendo que nestes dias, o evangelho que está sendo pregado em tantos lugares tem sido um evangelho de autenticidade. Pastores
Guardem isso. Pastores estão vindo e dizendo: olha, eu estou com problemas seríssimos no ministério. Pastores estão dizendo: eu tenho passado uma imagem de muito bem-sucedido. Pastores que não contam as ovelhas, que dizem assim: não, eu tenho aqui um rebanho de 200, 300, 100 pessoas. Pastores que contam os pés e multiplica o rebanho. Chama-se soberba, orgulho, prepotência. Mas esses pastores estão vindo e confessando isto, e estão arrependidos, e estão dizendo: eu não sei fazer direito, eu preciso experimentar a graça de Jesus também nesta área, na minha vida, e eu preciso dos irmãos. Vocês já notaram que eu não ando sozinho? Vocês já notaram que eu sempre procuro trazer para próximo de mim pessoas? Por que eu faço isso? Porque eu preciso daquilo que elas possuem que eu não possuo. Preciso de irmãos que têm um talento que eu não possuo. Eu preciso de pessoas que olhem o que eu não vejo. Eu preciso de irmãos que podem caminhar comigo aonde eu não tenho conseguido. Isso chama-se igreja. Isso chama-se liderança autêntica. E eu quero reproduzir neste rebanho este modelo. E é um mover. Isto não tem a ver com o homem. É Deus quem está fazendo isto. É Deus quem está fazendo isto. E para finalizar, a última parte deste mover, Mônica, por gentileza. Acabou? Tem mais um slide. Será que não tem? É mesmo, eu não pus. Não faz mal. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel. Eu vou ler aqui e com esse texto eu finalizo para nós tomarmos a ceia. A igreja de Jesus é uma igreja autêntica. 1 Samuel 18. Estão me dizendo que está no slide anterior. Está? Ah, perdão, eu coloquei todos no mesmo. Mas não faz mal. Não vai dar tendinite você folhear a sua Bíblia, não. Vai ser bom. 1 Samuel 18:1. Deixa eu ler aqui e você acompanha-me. Depois desta conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Com sua túnica e até a sua espada e seu arco e seu cinturão. Olha um instantinho aqui para mim. Este é um caso clássico das Escrituras, da amizade e aliança de dois jovens, Jonatas e Davi. E eu quero extrair daqui um princípio sobre este mover que Deus está distribuindo ao redor do mundo. Jonatas estava dizendo a Davi: eu estou entregando o meu manto, ou seja, a minha vida.
Davi, eu não tenho nada para esconder de você. E até a minha armadura, Davi, eu estou colocando à sua disposição. A minha espada, o meu cinturão, tudo aquilo que pode me proteger, eu estou dando a você, Davi. E eu aprendi, quando eu preparava essa mensagem, algo tão importante. Nós sempre precisaremos, para experimentar o mover de Deus, amigos de aliança. Quando eu me refiro a amigos, me refiro a pessoas normais, como você e eu, que possam nos ouvir, não se escandalizar e orar por nós. A igreja precisa disso, meus irmãos. A igreja está precisando de homens e mulheres que entreguem seu manto a alguém e diga: olha, você tem liberdade para falar comigo. Pode falar. Eu não vou me justificar. Eu não vou ficar medindo forças. A igreja está precisando de pessoas autênticas. Guarde isso no seu coração. Eu orei para que o Espírito Santo guardasse esta palavra para o seu coração. Pessoas autênticas. Irmãos cristãos autênticos. Deus está olhando para essas pessoas. E o que Deus vai fazer com essas pessoas? Deus vai amá-las, Deus vai honrá-las, e Deus vai dar a elas revelação muito maior de como viverem a vida cristã. Eu quero ser um cristão autêntico. E você? Você quer viver autenticamente? Se você quer viver autenticamente, posso pedir uma gentileza para você? Você pode ficar de pé um instante? Eu, como um avô coruja que sou, a minha primeira neta gosta muito daquele filme Frozen. E tem uma cena em que uma das irmãs, a Elsa, né? Ela vai fugir, se esconder num castelo. É isso mesmo? Você sabe por que ela quer e vai fugir num castelo? Porque ela não quer ser autêntica. Porque ela não quer reconhecer a fraqueza dela. Você sabia que na igreja existem muitas pessoas assim? Como Elsa, correndo para um castelo. Não querem ser autênticas. O que fazer com aqueles que não querem, pastor? Ame-os. O Espírito Santo vai se encarregar dessas pessoas. Não somos nós. O Espírito Santo vai fazer isto. Ele vai trabalhar. Tem trabalhado no meu coração, vai trabalhar no coração dessas pessoas. E enquanto elas não forem autênticas, o que eu faço, pastor? Ame-as. Sirva-as. Dê a vida. Jesus é o bom exemplo para nós nesta noite, quando nos sentarmos para tomar a ceia. Pedro não era autêntico. Pedro negou. Jesus foi atrás daquele homem lá na praia de Tiberíades. Preparou um assadinho de peixe. Pôs Pedro bem pertinho dele e disse: Pedro, eu vim aqui porque você vai se transformar em um outro homem. Pedro, você vai
Você vai mudar. Pedro, que queria fugir de tudo, voltou. Se tornou o autêntico apóstolo Pedro. O mover de Deus na igreja dos nossos dias será este: os Pedros, os Joãos, os Rafaéis, os Flávios, autênticos, que entram e diz: sabe, hoje eu estou triste. Chegam para a cela e diz: olha, hoje eu estou abatido, estou com dificuldades. E fala o que é. Compartilha a sua carência e dificuldade. Chega aqui numa reunião como esta, encontra alguém e diz: olha, ore por mim, ore por mim. Eu estou enfrentando uma luta que eu não estou conseguindo vencer. É assim que a gente faz. É assim que eu quero hoje convidar todos a tomarem a ceia, como uma igreja que busca a autenticidade, uma igreja que quer viver um cristianismo autêntico. Eu não quero viver um cristianismo de Photoshop. E você? Eu não quero. Eu não quero. Hoje pela manhã oraram por mim. Saí daqui ontem à noite bem. Cheguei em casa, olhei, tirei a minha roupa, que eu não durmo de roupa, eu durmo de pijama. Aí quando eu olhei a minha perna, 2 vermelhidões enormes, me assustei. Hoje pela manhã oraram aqui por mim. Saí daqui e disse para minha esposa: que tal passarmos no hospital para fazermos uma avaliação? Saí do hospital, eram quase 5h20 da tarde. Não deu nada nos exames. Exames de sangue todos em ordem. Ultrassom dos membros inferiores todos em ordem. Contando isso para vocês, porque eu quero ser autêntico. Quero dizer para vocês, eu sou normal. Tem pastor que não conta as suas fraquezas. Tem pastor que diz: eu não tenho dores. Vai, Tigrão. Um slogan que eu uso por aí. Ai, Tigrão. Ai, vai ver onde você vai parar. Membros desta comunidade que estão se arrebentando, mas não procuram ajuda. Não procuram ajuda. Não dizem: olha, ajudem-me, estou fraco, estou doente, estou precisando de cura. Eu quero hoje tomar a ceia com homens e mulheres que querem viver um cristianismo autêntico. Você ficou de pé? Eu presumo que é isto que você está desejando fazer. Você pode segurar as mãos de quem está ao seu lado? Eu quero ajudar você a orar numa direção. A direção é esta: Deus está liberando um mover de autenticidade na sua igreja. Deus está liberando um mover de homens e mulheres autênticos na sua igreja. Você pode orar nessa direção, junto com o seu irmão? Então faça isto agora. Faça isto agora. As pessoas estão famintas por serem amadas. As pessoas não querem ser enganadas. Nenhum de nós tem desejo de ser enganado, nenhum de nós. Por isso, ore junto com o seu irmão,
Ore junto com a sua irmã e diga: Espírito Santo, faz da igreja de Jesus, faz de mim um cristão autêntico, um cristão que tem problemas, um cristão que enfrenta lutas, mas que tem não apenas confessado suas lutas e problemas, tem procurado pelo Espírito Santo e com os irmãos arrependerem-se, mudarem de vida. Espírito Santo molda o coração da igreja de Jesus nesses dias para viver um evangelho autêntico, um cristianismo de verdade. As duas cobras imitaram a serpente que estava nas mãos de Moisés, mas a serpente verdadeira engoliu aquelas cobras. Espírito Santo, tira toda mentira do seio da igreja de Jesus nos nossos dias. Rompe com esta falácia, rompe com esse sofisma, rompe, Espírito Santo, transforma homens e mulheres em autênticos cristãos, como aqueles homens que foram para a fornalha, como aqueles homens que se transformaram em apóstolos e morreram pela causa do evangelho e da igreja de Jesus. Isto é ser autêntico, isto é ser verdadeiro. Homens que, como o apóstolo Paulo, tinha dores, padecia e não escondia isso de ninguém. Transforma a igreja dos meus dias, Espírito Santo, em uma igreja autêntica. Ninguém suporta mais essas visualizações maquiadas nas redes sociais. Isso tem empobrecido a igreja, não tem estimulado a igreja. Pessoas que estão presas, Senhor, a uma mentira e estão sendo enganadas por isso. Livra a igreja desta ação de Satanás. Livra a igreja, livra a mim, livra a minha esposa, livra a minha casa, livra a minha família, livra os meus irmãos. Livra, Senhor, livra, Senhor. Ajuda-nos a viver um evangelho de verdade, o evangelho que compromete não só a vida, a família, mas tudo que temos, tudo que somos. Ah, Espírito Santo, promove mudanças no seio da igreja de Jesus. Muda as lentes de muitos que frequentam a igreja, que olham a igreja de forma equivocada. Jesus disse que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Precisamos todos os dias de cura, precisamos todos os dias de alimento verdadeiro, precisamos todos os dias confessar nossas fraquezas, precisamos todos os dias nos arrepender, todos os dias. Ajuda-nos nesta direção que o Senhor Jesus está dando ao mundo, à sua igreja.
As pessoas não estão mais impressionadas com bons discursos. Aliás, as pessoas não estão buscando bons discursos. As pessoas estão buscando o verdadeiro prático, evangelho prático, evangelho verdadeiro, evangelho de simplicidade. Ajuda-nos a viver isto aqui nesta igreja local. Que sejamos conhecidos como aqueles que vivem autenticamente o cristianismo. E é assim que nós pretendemos hoje, Jesus, tomar a ceia, tomando parte do pão e do vinho, declarando que nós não queremos mentiras, queremos ser verdadeiros. Amém. Amém. Vamos nos sentar.